Olá, já estamos ao vivo. Sejam bem-vindos todos que estão chegando agora. Hoje eu vou fazer uma live aqui, a gente vai conversar sobre autoconhecimento e é o que é a base aqui do meu trabalho, né, com Viva Positividade, que é essa busca pelo autoconhecimento. E hoje eu convidei uma amiga muito especial que é a Ju Ferraro e a gente vai conversar um pouquinho, dividir as nossas experiências, nos conectar aí de outra perspectiva, analisando essa caminhada, né? Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Gratidão pela companhia de vocês aqui. Oi, Sheila. Gratidão. Deixa eu ver se a Ju já chegou. Oi, Ju, a Ju já chegou. Deixa eu chamar ela aqui. Enquanto isso, eu vou colocando aqui o tema para quem chegar. Oi, Ju. Olá, boa tarde. E Tô aí, como aqui que no tá? meu, tô aqui no meu cachecolzinho já, voltando a fazer frio aqui. Quantas horas aí agora? Agora 9 da noite. Ah, já é 9 da noite. Aqui tá frio também, Ju. A gente tá passando Eita. friozinho aqui. Nossa, então, eu tô vendo todo mundo que eu tô falando, tá tipo, ai, tá muito frio aqui no Brasil agora, todo lugar. Tá frio pra caramba. E aí, tem É, previsão já de voltar? em julho, com certeza. Só não sei o dia certo ainda, mas julho estarei já de volta no Brasil, provavelmente. Vamos ver, né? Tudo pode acontecer nesse mundo muito louco. Tá fazendo parte dessa caminhada de autoconhecimento, né, Ju? Esse desafio aí. Do momento presente é o desafio, que é vai lá e vive o que você fala, né? É, verdade. Mas E eu sinto aí, que tudo que tá passando na nossa vida agora, tipo, de todas as pessoas no mundo, eu acredito, que estão no mínimo conectadas com o que tá acontecendo, tem que fazer esse exercício agora, né? De tipo, sim, é a cada dia, um dia de cada vez, né? aham. Nunca se falou tanto de autoconhecimento, né? Também. E por que será que é tão importante nesse momento, né? Porque É, às vezes a gente confunde. Eu acabei de. Eu já comecei a entrar no tema já, né? Mas é porque quando eu entrei no Instagram agora, eu vi uma postagem de um professor de yoga americano o primeiro texto da postagem é alguém perguntando para ele, algum aluno perguntando, professor, qual é a posição de um yogi dentro de uma revolução? Tipo, me parece que ficar sentado, parado, tipo, né, sentado, meditando, não, não me não tá satisfaz. Eu contribuindo. tenho um impulso de fazer alguma coisa. E aí, como a gente pode continuar? O que os sutras falariam disso, né? Ele Uhum. pergunta. Então, eu É sinto que sobre isso que a tem gente tudo a vai ver. falar, né? Assim, das Exato. nossas experiências, da nossa perspectiva, de outros ângulos, nessa pergunta, né? Por que se conhecer, né? Por que o autoconhecimento? E para quem está chegando aqui agora, essa é a Ju, uma amiga minha, e a gente vai bater Oi, um todo papo, a mundo. gente vai brisar um pouquinho, né, Ju, sobre esses assuntos que vem Deu vindo, uma as coisas filosofada. e a gente vai interagindo, e a gente vai falar sobre isso. Por que, né, se conhecer, se autoconhecer? Então, eu já desejo boas-vindas para todos que estão chegando. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai conversar, falar as nossas experiências, e eu vou desativar os comentários aqui, só para não ficar aqui no rosto da Ju. E depois a gente abre para vocês interagirem, tá bom? Quem tiver aí vai mandando, se tiver alguma pergunta ou alguma contribuição que achar que vai agregar aqui no nosso papo, tá? Pode ser assim, Ju? Com certeza. Vamos Então deixar uns fica 10 aqui minutos no. no final para fazer pergunta, então já deixa um caderninho aí do seu lado, né? E anota se tiver pergunta no meio da coisa que às vezes a gente esquece depois, né? Então, É, vai ser essa parte das perguntas é bem inspiradora sempre. eu estava pensando que depois que você falou, eu fiz o convite para a Ju, para a gente falar sobre alguma coisa, né, Ju? É. E voltado para esse lado do autoconhecimento, mas eu fui pro viés que ela vivencia, que é o yoga. Aí a Ju, por que a gente não faz? Está martelando na minha cabeça sobre perguntar por que o autoconhecimento. É algo que eu me pergunto sempre, né, Ju? Você falou.
E É. eu pensei, realmente, é o que a gente está a todo momento se perguntando, né? Aí eu estava pensando assim da seguinte forma: por que se autoconhecer, né? E por que não se conhecer? Eu acho que se autoconhecer seria o mínimo com essa missão que nos foi dada de estar aqui, né? Se a gente Uhum. for fazer uma análise, a gente conhece tudo e não se conhece. Quando eu faço os atendimentos, eu pergunto com as pessoas muito assim, no meio da nossa conversa, o que que você gosta de fazer? Sempre está algo voltado a alguém. Eu gosto de cuidar do meu filho, eu gosto de Hum. fazer. E nunca tem, assim, a maioria das vezes não tem. Gosto de me cuidar, eu gosto de fazer algo para mim. Então tá sempre a gente dedicando a vida para alguém e não está se conhecendo, né, nesse mergulho profundo. E o que que você gosta de fazer? O que que você faria se não precisasse do dinheiro, que é o que a gente vai buscar sempre algo profissional voltado para o dinheiro. Hum. E as pessoas não sabem o que fariam se não precisasse do dinheiro. Então eu fico me perguntando por que não se conhecer? Eu acho que o mínimo é se conhecer com essa missão. Nós estamos aqui não é à toa, não é a passeio. A gente veio aqui com uma missão, só que a gente vai entrando no fluxo, só que no fluxo imposto, né, pelos amigos, pela sociedade, pela família, do que a gente vai ser. O que você vai ser quando crescer? É a pergunta que quando a gente é pequenininho a gente já ouve, né? Então a gente já fica sustentando aquele campo pesado, o que eu vou ser, mas a gente não busca o que a gente sente de ser. É tudo que a gente Uhum. vai ter que ser, que a gente vai buscar, qual a profissão, se vai casar ou se não vai, depois que casa se vai ter filho. E assim é constante essa pressão que vai nos levando e a gente acaba não se conhecendo, que seria o mínimo, né? Se Hum. conhecer. Você foi, né? Não caiu aqui à toa. E quando a gente Hum. se conhece, volta para dentro, a gente descobre dons que estão ali que a gente não sabia, né? Se não foi estimulado desde pequeno, a gente vai descobrir isso bem mais tarde. E a gente às vezes se pergunta assim, se o autoconhecimento fosse ensinado para quando nós éramos pequenos na escola, se isso seria diferente. Hum. Eu acredito que É, sim, né? com Se a gente fosse certeza. ensinado a estimular os nossos dons, mas aí olhando por um outro lado, que eu acho que nada está errado, está tudo em fluxo, perfeita harmonia, a nossa geração até aqui precisou passar, porque a gente chega no autoconhecimento através da dor, na maioria das vezes, né? Pelo menos a minha experiência foi, acredito que a sua também, né? Também. Pela live É. que eu vi, sua, você falou com a. Como que é o nome Com a daquela Sara. terapeuta? Com a Sara. Desculpa, Sara, tinha esquecido o seu nome. É, na maioria das vezes, nas nossas experiências que eu converso, nos atendimentos, é através da dor que chega esse lugar de se conhecer. E eu vejo que os seres que estão chegando agora, as crianças, são muito mais, ó, à nossa frente e não tem isso. Então eu acredito que para nossa geração precisou sim ser pela dor. E agora com essa nova era que a gente tem tanto falado, os seres já vêm evoluídos que não precisam dessa dor. As crianças já Uhum. sabem o que querem, já fazem, né? Já têm respostas, já são mais realmente de outra, né, energia, de outra totalmente diferente. Então, assim, é sim e não. Eu acredito que se fôssemos ensinados, a gente teria um outro caminho, mas eu acredito que tudo isso que a gente passou nos fortaleceu. Foi pela dor, mas foi de um, né, de um ângulo, se a gente for olhar não só pelo negativo, foi positivo, porque a gente se torna mais resiliente, né? Com certeza. Sim, até pelo que eu converso com a maioria das pessoas, sempre aconteceu alguma coisa que teve um ponto de virada que fez, tipo, que você chegou no fundo do poço, vamos dizer. E Uhum, mesmo eu acho que estando no fundo do poço, a gente ainda tem a chance de escolher se a gente quer ver ou não. E se você quer ir cavar fundo para descobrir a raiz daquele sofrimento e chegar nas questões que levam ao conhecimento, que é aquela principal questão de quem eu sou, né? Ou por que que eu uhum, nasci, que são questões que são também angustiantes, né? Se a gente tem essa base para poder fazer essa pergunta ou se a gente continua fugindo. Porque tem pessoas que vivem a vida inteira se anestesiando de si mesmas, né? Para poder cumprir com um papel social imposto, como você bem falou. E eu achei legal frisar também, assim, o jogo de palavras que é usado, né? Assim, quem você vai ser quando crescer. Tipo, você não é nada agora. é, O que que você vai ser? Então, tipo, em vez de você perguntar quem é você, tipo, você já é.
Mas não, é tipo quem você vai, que você vai fazer, é sempre estar no futuro alguma coisa que agora você não é nada. E é o oposto, né? O Uhum. trabalho é bem o oposto disso, assim, quem eu sou agora. E eu tô sempre mudando. E tudo bem. E eu vou aprender a surfar, né, na onda dessas mudanças constantes que são parte da natureza. Então, eu sinto que esse projeto do autoconhecimento necessita, para quem está nesse projeto, muita coragem, né? Sim. De você olhar a sua dor e falar assim, eu quero ver essa dor. Tipo assim, custe o que custar, né? Mesmo que doa, mesmo que eu vá perder alguns amigos, como acontece também com muita gente. Eu já ouvi várias pessoas falando, nossa, meu círculo de amizade mudou totalmente depois que eu entrei nesse processo. E dá medo. Às vezes até a sua família pode no começo falar, nossa, é, tá maluca? Tipo assim, né? Tipo, aconteceu isso comigo, assim, a minha mãe ficou muito brava comigo no começo, no comecinho, quando eu tipo assim, pô, eu fiz faculdade, depois eu fiz pós, aí depois eu fui trabalhar num hotel. Tipo, a minha mãe, menina, você tá maluca? Tipo assim, não é Tá aí na possível. Mas depois, contramão, né? total, mas depois ela viu como eu tava feliz e aí ela foi ficando feliz. Então ela aprendeu que, na verdade, o importante é que eu esteja feliz. E antes eu não tava totalmente feliz. Independente Aham. que eu E tava. essa dor, né, que você acabou falando, mas é uma dor que acaba sendo, no fundo, leve, porque o autoconhecimento traz É, liberdade. Você dói, igual o caso que você falou, de ter que ir contra a sua família, porque a nossa família, segundo, né, eles querem o nosso bem, mas não uhum, sabe qual é o nosso bem, se o nosso bem é ser livre ou se o nosso bem é seguir os padrões que eles querem nos impor para a gente seguir, para ficar dentro do quadradinho que foi, né, imposto que a gente teria que ficar. E a gente analisa a vida assim, né? Linear. Só que a gente está uhum, numa espiral, a gente está indo. Uma hora eu já fui gerente de vendas, trabalhava com metas, eu já fiz faculdade de engenharia, eu entrei porque eu fui nesse fluxo, e nesse fluxo imposto da sociedade. Eu não fui num fluxo natural, que é você fluir com. É diferente, né? A gente que está nessa caminhada de autoconhecimento já consegue ter esse discernimento do que é o fluxo natural de você seguir leve, fluir junto com o universo e aí você ir atraindo tudo que você precisa para a sua história, ou o fluxo imposto pela sociedade, pela família. Então eu já participei desses dois fluxos. Hoje eu encaro esse fluxo leve, que eu vejo que é tudo tão mais leve mesmo de seguir, e o outro fluxo eu não me encaixava em nada. Eu estava na faculdade que eu escolhi por questão financeira, que eu achava que eu ia me dar muito bem, que eu ia ser alguém, que eu ia ganhar bem, que eu ia ser uma engenheira. E aí todo mundo batendo palma, que bacana, né? Só que eu não estava feliz. Só que naquele uhum. momento eu achava que era o certo. E quando eu estava ali estudando, eu não encaixava, Ju, eu não encaixava em nada na faculdade. E eu estava lá, cálculos atrás de cálculos, estudando final de semana com os amigos, e não entrava na minha cabeça. E eu achava que eu era burra. Eu falava, não é Ah, possível, eu estudo tanto, mas o negócio não entrava, não fluía. E eu passava apertos, assim, depois que eu saí da faculdade, eu tive essa coragem, igual você falou. Eu falei, eu tranquei a faculdade. Falei, não, não é para mim. Só que quando eu tranquei, eu escutava muita coisa. Não, mas você vai voltar, né? Não, mas você não vai concluir. E para mim era pesado sustentar isso que eu saí da faculdade. Para as pessoas uhum. era muito importante eu estar seguindo uma carreira, mas para mim não era. Mas depois que eu me encontrei nesse lugar de liberdade, que assim que eu tranquei e era leve eu falar para a pessoa que eu não ia voltar, no começo era difícil. A pessoa falava assim: É. você vai voltar, né? Eu falava: não, eu vou voltar, é só um tempo. Eu estou ainda me encaixando, não estou tendo tempo, porque eu não conseguia conciliar trabalho com faculdade. Aí quando eu vi que a resposta mudou, era diferente, era leve para eu falar, não, eu não vou voltar, engenharia não é para mim. Como era leve aquilo para mim e eu estava feliz buscando aquele lugar que não era para mim. Se não era para mim, eu não tinha que estar ali. Eu vi que eu estava em outras questões. Eu vi também na live você falou com a Sara sobre a época de sair, de beber, de balada. É algo que também preenche um vazio, né, em determinadas pessoas. Para mim foi um pouco diferente, que eu tentava também entrar nesse lugar de balada, de Uhum. bebedeira, e não me fazia bem, mas eu ia, porque a galera da faculdade estava indo. Então eu ia e eu nunca bebi. Eu bebi bem mais lá atrás, quando eu era mais nova. Quando eu estava no período da faculdade, eu já não bebia nada alcoólico mais.
E eu era a única que não bebia da balada. Então eu era careta, você não vai beber. E eu não encaixava. E as meninas tudo felizes, bebendo. E aquilo satisfazia. Mas para mim não era. Quando eu chegava em casa, eu falava, gente, o que que eu estava fazendo naquele lugar? Então, assim, essa busca que a gente vai tentando se encaixar, as respostas estão todas ali, só que a gente não quer enxergar, né? A gente fica sempre sabotando. Então, quando você é leve, o autoconhecimento é isso. Você tem a dor, sim, de ter que ir na contramão de muitas coisas, mas quando a resposta é leve, você sente que no coração tá leve, é o caminho. E a gente Aí sentir que vale tá a nessa pena. espiral. Exato. E eu sinto que é uma dor que ela é, tipo, não é uma. Algumas vezes pode ser uma coisa abrupta, mas eu sinto que, para a maioria dos casos, é tipo um conta-gotas, que a ficha vai caindo pouco a pouco, né? Como também você contou a sua história, eu acho que comigo também foi parecido, assim. Eu tive lapsos, assim, eu tive, tipo, luzinhas que vinham piscando na minha cabeça e oportunidades que iam surgindo, mas eu não entendia muito bem daquilo. Mas sabe quando surge pessoas na sua vida que sabe, te levam para um lugar, uma amiga nova, uma coisa que aconteceu, você não sabe entender por que aconteceu. E aí, tipo, pouco a pouco você vai despertando e buscando entender aquilo. Porque realmente, como você falou, a gente não aprende, né? A se autoconhecer. Nunca, assim, não existe isso. A não ser se você tem pais que já estão aí no caminho, que vão com certeza É, ser um exemplo para você disso. Mas a maioria das pessoas a gente também não pode culpar, né, os nossos pais, não. porque eles também estão no mesmo caminho e estão fazendo o melhor que eles podem, sempre fizeram, com certeza, dentro da possibilidade, né, de cada um, óbvio. Mas assim, são gerações e gerações de autoalienação, né? Assim, que é Aham. imposto para que a gente não se conheça mesmo, porque eu acho que faz parte do sistema. A gente alimenta o sistema quanto a gente fica mais longe da gente, da nossa essência. A gente se desempodera. A gente não sabe, a gente fica nesse fluxo de se sentir mal, como você falou. Eu me sentia mal, inadequada, burra, tipo, eu não conseguia agradar ninguém. Então, tipo, esse é o jogo que, Uhum. que, que é os que faz com que a gente continue aí nesse sistema assim, vamos dizer, escravizador de mentes. Não sei Sim. se eu poderia chegar numa coisa tão é, talvez abrupta para dizer a expressão, mas assim, eu sinto que isso tem a ver com a gente também, se a gente olha para dentro, a gente se rebela de uma forma não violenta, sabe? Tipo, a Uhum. gente tá falando, não, mas calma aí, tipo, por que que eu tenho que me encaixar? Tipo, se eu for mulher, então significa que eu tenho que ser XYZ. Se eu for branca, eu tenho que agir dessa forma. Se eu for, tipo assim, da onde surgiu tudo isso? Será que é realmente a nossa vontade de fazer isso? Porque se é a nossa vontade, se é legítimo e a gente tá bem, maravilha. Mas quando a gente faz só porque a gente tá indo no flow da galera, tipo, a gente tá se violentando. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu já senti de tanto querer agradar os outros que eu me violentava, que eu ficava mal depois. Tipo, eu falava, Sim. meu, igual você falou, tipo, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Tipo, por que que eu tô fazendo isso? E essa E coisa quando da a gente. gente Pode falar. Pode. Quando a gente cai nesse lugar que você falou de se violentar, é onde a gente encontra essa busca de se conhecer. Pelo menos assim na minha experiência também, além com a dor. Eu lembro que desde 2011 eu estou nessa caminhada de me autoconhecer, mas eu sinto que era um pouco inconsciente. Uhum. Conscientemente mesmo, eu acho que foi mais assim por volta de 2014. Mas em 2011 eu lembro que eu já estava nesse processo de autoconhecimento, várias coisas que minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Só que aí quando virou de cabeça para baixo, eu vi que eu não me conhecia, eu não sabia direito as coisas que eu gostava. Aí comecei a ver que o que eu fazia era para agradar as pessoas e não a mim mesma. Então aí que eu vi que esse reviravolta que me deu, eu vi que eu tenho que buscar o que eu gosto, e a gente começa também a se impor, a se falar, é mais seguro falar, não, eu não Uhum. quero. Na hora do não é não, na hora do sim é sim. Né? E a gente não se violenta mais, igual você falou. Muitas coisas a gente vê ações que eram nada a ver. Exato, exatamente. Tipo, até em relação à bebida, assim, quantas vezes, né?
eu já enchi a cara porque eu tava com a galera enchendo a cara, mas assim, putz, tipo, por quê? Mas assim, eu sinto que a gente vai passando por essa fase e é muito importante a gente se questionar. E eu sinto que às vezes uma dor intensa pode fazer com que esse questionamento venha porque você chega num lugar que você não vê mais saída para uma dor. Talvez seja uma dorzinha que todo dia tá lá enchendo o saco, sabe? Tipo, uma tristezinha, assim, não precisa ser, precisa cair na depressão. Mas sabe, é uma coisa que tá lá, um incômodozinho, uma pressão, um peso. E ela tá lá todo dia, aquele pouquinho, mas chega uma hora que você fala, meu, eu não aguento mais isso, o que que eu faço com esse negócio que não sabe, o que que eu vou fazer? E aí, sei lá, eu comecei acho que a gente vai indo e vai sendo guiado também por pessoas, por instituições, pessoas que a gente também, muitas pessoas que a gente às vezes gosta, admira, que começam a ir um pouquinho mais e dão um exemplo, né? Eu acho que é importante também ter exemplos e honrar essas pessoas que estão nesse caminho sempre, né? Para que a gente possa se alimentar e ver que, tipo, tá tudo bem. Após esse momento dessa interrogação e talvez dessas quebras, vão novas coisas surgir. Não é o fim de tudo. É o fim daquilo que você conhece, mas é o começo de uma nova fase, É. né? Sempre A tem gente um consegue até se começo. acolher, né, Ju? Que é o É, importante, é se exatamente. acolher e se permitir a sentir tudo, não achar que existe o certo e o errado, que não pode sentir dor, que não pode chorar, que não pode sofrer. A gente está aqui, a gente tem que encarar essa experiência que nós estamos aqui. O autoconhecimento traz isso, a consciência que nós somos humanos e a gente vai experienciar tudo. Só que a gente se conhecendo, estando nessa busca de ser mais leve, a gente sabe que a gente vai sofrer e a gente vai acolher e a gente vai entender e a gente vai buscar essa raiz e daqui a pouco tá tudo bem. E a gente está nesse fluxo natural do universo, né? De experienciar Uhum. tudo. Mas aí a caminhada fica mais leve, apesar de ter as dores, você tem essa leveza, né, em tudo que vai acontecendo. Sim, porque quando a gente começa a se conhecer, a gente consegue tomar consciência quando tem as dores, né? Como a gente estava conversando antes da live, né? Acho que eu falei, pra mim é difícil eu saber quando eu tô triste, sabe? Eu acho que eu fui com o tempo, assim, não sei, com a vida e tudo, o meu jeito de me proteger da tristeza é a raiva. Então, acima de tudo, eu sempre sinto que eu tô com raiva, mas eu não consigo me ligar rapidamente, assim, a não ser que seja uma coisa extrema que aconteça, claro. Mas, assim, quando é uma tristeza que vem chegando, assim, eu sou uma pessoa daquelas que é difícil de chorar, sabe? Uhum. E aí eu achei legal, assim, trazer esse tema, porque essa semana eu me toquei que, na verdade, eu tava triste por várias situações que estavam acontecendo. Eu falei, nossa, tudo isso é porque eu tô triste, eu não tenho culpa de nada, assim, eu não tenho que me Uhum. cobrar, ser mais ou fazer mais nesse momento. Que é um momento de dor, assim, eu sinto, tipo, de tristeza, talvez, para toda a humanidade, né, assim, Sim, de tá no tantas pessoas que coletivo pra estão gente. morrendo, famílias, a fome, o desemprego, essas outras coisas, o racismo, o fascismo, sabe, essas coisas, tipo, normal, assim, que a gente também, além, tipo, talvez também fique com raiva, mas a tristeza. E o que que a gente faz com essa tristeza? Porque isso é uma pergunta que eu sempre preciso aprender, porque. E eu me inspirei em você, porque eu vi outro dia que você tava chorando, aí você mostrou no seu Instagram, sabe? E aí isso me inspira, assim, que eu falo, nossa, olha, tipo, é tão gostoso chorar, sabe? Quando você tá ali, acolher aquela tristeza e falar, vem, assim, vamos lá e tudo bem. Tipo, não é o fim do mundo, sabe? Sim, E eu eu tenho, me vi assim, cada dia. eu me vi nesse Então é isso que eu lugar queria de, saber, assim. eu me vi Como que nesse lugar você de lida? expor esse dia que você viu, porque eu tenho no Instagram esse movimento aqui, chama Viva Positividade, né? E as pessoas acham que quando você entra nesse caminho de autoconhecimento e eu ter colocado esse nome aqui para me expressar, chamado Viva Positividade, as pessoas acham que você encontrou o caminho e está feliz e é good vibes o tempo todo, né? Tá só ali de boa, não tem sofrimento, não tem perrengue, não tem nada. Mas o Viva Positividade é no sentido de dizer sim para a vida, sim para a experiência. Então, viva de forma positiva, viva
dizendo sim, não negando as experiências, não colocando debaixo do tapete as questões para resolver. Então, sim, viva de forma positiva tudo isso, encare. E aí eu comecei a me expressar das mais formas, de outras formas, né? Também mostrar que tem dias que eu estou mais triste. Porque tem dias que a gente está triste, a gente está com coisas para resolver, a gente não vai vir aqui na rede social e mostrar. A gente acaba silenciando, né? Vivendo a nossa vida, que aqui é só um portal para a gente conversar, se expressar, e você quer inspirar as pessoas com coisas positivas, né? Só que nesse dia eu senti de expressar para as pessoas. Realmente, foi um dia que eu estava triste com questões pessoais e juntou o coletivo com tudo que a gente está vivenciando. E foi um dia que tudo eu chorava, eu estava muito sensível, eu estava com muitas questões. E eu até falei nos stories aqui atrás, a minha irmã tá grávida, a gente é muito apegada, a gente está distante e tem a preocupação de tudo que está acontecendo, né? Ela vai ganhar neném essa semana e a gente não está pertinho. Então são várias coisas que vão acontecendo na vida e nesse dia eu estava muito triste com as notícias que eu parei para assistir também, que eu não fico o tempo todo assistindo. Mas o que eu fiz? Eu senti, acolhi, fiz as minhas orações, fiz tudo o que eu faço, que é a minha caminhada de espiritualidade, que espiritualidade cada um tem a sua, né? Não tem nada a ver com religião, é onde você se encontra com o seu espírito e foi ficando mais leve. Mas eu acolhi e vi que aquilo existia e precisa existir. Só que igual você falou, que tem momentos que a gente não consegue nem enxergar que está triste, como aconteceu com você. E aí pode acontecer de ter depressões, coisas mais graves, né? Quando a gente não se encontra nesse lugar. Então, o que eu indico seria isso, é se permitir, né, fluir com o fluxo natural das coisas, mas não viver somente nesse lugar. Tá, eu tô Uhum. triste, eu acolhi, eu senti, eu fiz a caminhada que eu preciso fazer com as minhas orações, tudo que eu preciso, mas eu também estou aqui para servir. Eu me sinto forte para servir. Como eu posso servir? Então, eu sempre me faço essa pergunta. E o Viva Positividade é um do lugar que eu sinto de servir e que eu recebo mensagens diárias de pessoas falando: nossa, só de ouvir a sua voz me senti mais calma, só de ouvir sua voz eu pensei em fazer algo até mais grave e não fiz. Então isso para mim eu me sinto, sabe, numa responsabilidade mais leve, que eu estou mostrando coisas leves, eu não estou forçando nada. Eu sinto de vir aqui falar alguma coisa, eu falo, não é algo Uhum. automático. Então, assim, a gente fluir com as nossas potencialidades. Encontrar esse lugar. O que você tem para servir? Você é uma boa ouvinte? Vai ali e conversa com o seu vizinho que está precisando. Ser uma boa, sei lá, trabalhar com artesanato. Faz aquela arte com todo o seu amor, com toda a sua alma, se entregue ali. Então, você pode servir de diversas formas. Tem muita gente que também confunde esse caminho de autoconhecimento por achar que é algo místico, que todo mundo que entra nesse meio tem que, né, ser terapeuta, tem que ser professor de yoga. Aqui nós temos agora uma professora de yoga e uma terapeuta, mas não é sempre assim. Você pode buscar, mergulhar no autoconhecimento e ser melhor em tudo o que você sente de ser. Pode ser um enfermeiro, pode ser um gari, você pode ser uma dona de casa, uma boa, né, artesã, em qualquer coisa. O autoconhecimento é para a vida. Não é para a profissão, né? Não é para o seu dharma aí na parte profissional, né, Ju? É, sim, eu sinto que tem a ver o autoconhecimento com o Dharma, porque é descobrir a nossa missão. E aí fazer isso de uma forma leve, como você falou, com amor, com dedicação. E saber que tudo tem, assim, claro que vai ter dificuldades, que vai ter, tipo, de repente, alguma coisa que vai, talvez, te colocar um pouco para fora daquele caminho, mas você sempre vai se voltar para aquele caminho. E você sempre vai se sentir bem, e você vai ter a motivação para continuar. Porque senão é fácil você desistir e ir lá e fazer outra coisa, desistir e ir lá fazer outra coisa, né? Tipo, ficar nessa busca contínua e sem sair, nunca ir mais pro profundo, sempre ficar no raso, né? Então eu acho que é legal experimentar os caminhos, né? Do autoconhecimento. Tem tantas ferramentas para todos os tipos de pessoas, todas as personalidades e momentos da vida, e que elas também se combinam não necessariamente porque você pratica um tipo de yoga ou um tipo de meditação ou não sei o que, você não pode fazer mais nada, não é seita, né? Dentro dessa rede não existe seita, não existe, não é religião,
É só você ir usando as ferramentas que você necessita naquele momento da sua vida, dependendo das questões que você tem, e saber sempre que você tem pessoas que podem te ajudar. Então, eu sinto que a gente, como terapeuta, professor e tal, assim, a gente é obrigatório, eu sinto que é o mínimo que a gente tem que fazer é ter andado um pouco pela trilha, pra gente poder falar para as pessoas, ó, não, tá tudo bem, relaxa, vai passar. Né? Tipo, eu já passei por isso, tá tudo bem, relaxa, vai. Vem aqui, vamos chorar, e depois você vai ver que rapidinho melhora. A gente tipo, não tem escolha, mas eu sinto que, na verdade, todas as pessoas, assim, como você falou, por que não se conhecer? Tipo assim, isso que é mais a pergunta, né? Na verdade. Não é por que se conhecer, mas por que não? Por que não? Tipo A gente assim. pode fazer uma analogia, assim, por exemplo, um celular. O celular, hoje em dia, ele anda com a gente 24 horas, né? Tá colado. Mas quando o celular foi inventado, o telefone, vamos dizer assim, não o celular. Quando o telefone foi inventado, ele tinha um objetivo primário, que era enviar mensagem somente, né? A gente tinha que Uhum, ligar para nem era da nossa época, mas tinha que ligar para uma telefonista, ela passar não sei para onde, não sei para onde, era só simplesmente ligar e passar alguma mensagem. E aí foi vindo a tecnologia, foi evoluindo, 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 e hoje o celular faz tudo, né? Até o que era ligar, que era o antigamente a gente quase não faz tanto, né? Faz as outras coisas que o celular tem, manda mensagem, acessa a internet, você viaja o mundo com o celular. Mas ele tinha uma essência primária, que era passar mensagem. E foi evoluindo e todas as potencialidades que um mínimo aparelhinho hoje em dia tem, a gente não desgruda dele. E a gente cuida dele até mais do que na nossa própria vida. Se ele está precisando de bateria, você corre e põe na tomada. Se ele cair, você fica, ai meu Deus do céu, quebrou a tela. E a gente sai, esquece ele, fica desesperado. Então, assim, a gente tem uma dependência. Se a gente for analisar a nossa vida, é a mesma coisa. A gente chegou aqui com uma essência primária, a gente tem uma missão e a gente tem que simplesmente ser, fluir, né, com a vida. E a gente vai descobrindo as nossas potencialidades, que são infinitas. é, E a gente tem muitas potencialidades, dons ocultos que a gente nem sabia. Só que a gente é imposto por tanta coisa que vai ficando ali de baixo, abafado, 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 que a gente não flui. Então a gente tem infinitas potencialidades para descobrir e a gente tem a essência primária, que é ser, é fluir, né? Viver tudo isso aqui, experienciar sem romantizar as coisas, que a gente é. fica muito se vitimizando nesse lugar de vítima. Quando acontece alguma coisa, a gente fica, por que comigo? E a gente fica buscando, tem um senso de autorresponsabilidade. Tá, eu tô aqui, eu sou forte, eu vou passar por isso e não vou ficar presa nisso, porque quando a gente prende muita coisa, a gente tende a sofrer. As coisas têm que fluir. Veio para mim, eu vou experienciar e que flua e que venha a próxima e vai indo, vai indo, vai indo. Né? Segue o fluxo. Segundo o Yoga Sutras, né, que é o livro mais antigo aí do yoga, então o que causa o sofrimento primordialmente em todos os seres humanos é a gente confundir o que é eterno com o que mudam, que são essas máscaras que a gente vai vestindo durante a vida, que são as coisas materiais também, né, como exemplo é fácil de entender, e a gente sofre muito porque a gente acha que isso é o mais importante. E a gente confunde que, na verdade, o que é permanente, que é a nossa essência. E é a isso que a gente tem que se conectar, primeiramente, né? Quanto mais a gente se conhece, eu sinto que é um ciclo vicioso, vamos dizer. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece a nossa essência. E mais certeza a gente tem de que a gente está tudo bem. E aí, Uhum. mais as máscaras vão pouco a pouco caindo. E não que seja ruim ou bom, na yoga eles falam também que é igual descascar uma cebola, né? Tipo, tem várias camadas que É, vão caindo, assim. E aí você vai encontrando com o centro e lá você sente que você tem força para ir e olhar um pouquinho mais. E curar mais uma ferida. E encontrar mais força para agir também no mundo. Para realizar o seu dharma, o seu trabalho, ser quem você é. E aí você faz. E aí você vai um pouquinho mais dentro. E as coisas vão, tipo, depois que você dá o primeiro passo, aí você não consegue mais voltar atrás, né? A primeira uhum. coisa é o primeiro. Depois que você deu o primeiro passo, não tem mais como parar. Não dá mais pra voltar atrás. Você sempre vai continuar querendo olhar e descobrir essa essência que é
que é esse o nosso propósito final, não é? Da vida. É, tipo, Sim. conectar com essa essência e tipo, nossa, na verdade, eu sou o todo. Assim, eu É, acho que se eu experienciei isso foi alguns segundos da minha vida, mas essa certeza que vai, tipo, fortalecendo, às vezes, esses poucos segundos, né? Que a gente tem não sei, de sensação, assim, de acolhimento de que, sabe, a gente, é certeza isso, assim, o que os sábios falam, o que os livros falam, é uma coisa que é verdade. Não é uma viagem, cara. Tipo, não é só os livros. É que, se a gente já experimentou uns milímetros de segundo dessa sensação, a gente sabe que é, né? essa análise de como você está lidando com essa experiência, né? Com essa jornada. Se você olhar para trás até aqui, o que você fez. Daqui para frente você não se identifica com tudo que já fez, faça diferente. Né? Não siga um fluxo de uma vida sofrendo, com sofrimento, com se está tudo a engrenagem, não está indo, tem algo errado, analisa se você está realmente indo de encontro à sua essência, né? Se a engrenagem não está Uhum. fluindo, tem algo que está emperrando ali, que não está indo. Eu, quando parei nesse período que eu trabalhei como gerente de vendas por muito tempo, e foi assim, tudo que eu vivenciei foi muito maravilhoso para quem eu sou hoje. A gente também tem que reconhecer tudo isso. Tem gente que se encontra nesse caminho de autoconhecimento e condena tudo que viveu. A É. gente não pode negar e nada, tudo, se você analisar, te fez mais resiliente para estar aqui agora nessa caminhada. Então, tudo foi muito maravilhoso a vida. Só que chegou um momento que já não fazia mais sentido, não estava mais conectando. E eu comecei a vibrar que eu não queria mais estar naquele emprego e comecei a sentir que não estava conectada. E tudo fluiu da melhor forma. Eu fui demitida, não precisei sair do trabalho. E mais uma vez, olhando pelo fluxo das pessoas, todo mundo já perguntava: você vai trabalhar onde agora? Nossa, você foi mandado embora esse tempo todo de empresa, como é que você está se sentindo? E se eu fosse olhar para a resposta que eu precisaria dar para me encaixar, não, já estou procurando sim algo, eu já estou Uhum. vendo, mas eu me senti, parece que tinha tirado a corda do meu pescoço ou soltado um passarinho da gaiola, eu estava muito Uhum. livre. E eu comecei a falar: não, não quero fazer nada agora. Assim, quando as pessoas perguntavam: mas você vai trabalhar em quê? Eu falava: não, agora eu não vou trabalhar em nada, eu não quero fazer nada. E realmente eu não queria fazer nada. E aí, financeiramente, eu tinha uma reservinha para ficar um tempo e fiquei um ano sem fazer nada. Eu fiquei em casa. Foi o período que eu mais me conheci, que eu mais me conectei com a natureza. Aí eu fui fazer esporte, comecei a pedalar, fiz novas amizades. Minha vida deu uma reviravolta, assim, que eu comecei a ver que tudo que eu estava fazendo naquele um ano estava fazendo mais sentido para mim. Falei: nossa, tem uma vida diferente da que eu vivi. E essa agora está fazendo mais sentido para mim. Não que antes não fazia, fez por um período. Mas é que eu estava vivenciando nesse um ano e que eu estava tudo mais leve para mim, eu responder como eu queria responder para as pessoas. Eu começava a falar mais verdade, viver mais em verdade. Eu via que o que eu queria falar, eu falava de uma forma amorosa, lógico, mas assim, me impondo. Agora eu sei quem eu sou, estou gostando de me conhecer, eu estou gostando de fazer o que eu estou fazendo. E eu sempre gostei desse lado mais holístico, sempre gostei das terapias integrativas, terapias energéticas, sempre fez parte, assim. Só que eu achava que isso não poderia ser algo que eu poderia viver disso, como se fosse, né, um Uhum. trabalho. E hoje em dia eu vejo que é o meu estilo de vida, eu amo viver assim, eu amo que isso faz parte do meu trabalho, tudo está conectado. Acredito que para você também, quando encontrou ser uma professora de yoga, quando você olha, quando a gente está nesse fluxo imposto por todos, você acha: nossa, como que eu vou viver de yoga, né? Como que eu vou É, viver de terapia? E isso vai entrando na nossa vivência de uma tal forma que vira o seu estilo de vida. Hoje eu trabalho com as terapias energéticas, faz parte da minha vida, eu vivencio tudo isso e está tudo leve. Se eu for falar assim, parte financeira, eu não ganho nem um terço do que eu ganhava quando eu trabalhava, mas eu tenho uma liberdade, uma felicidade, um preenchimento tão leve que, assim, não tem valor, sabe, que paga isso. com certeza. E eu sinto que a gente vai olhando.
e vendo que a felicidade está dentro mesmo, né? Descobrindo isso, que não importa onde a gente esteja cercado de XYZ pessoas, importantes ou não, bebendo, comendo tal e tal coisa, que não é exatamente isso. Isso dá uma pequena dose de adrenalina, talvez, ou de uma alegria passageira, né? Uma festa. Mas isso passa, né? Então o que a gente quer, assim, é aquela coisa, tipo, independente do que a gente está sentindo, eu sinto, mesmo quando a gente estiver chorando, mesmo quando a gente estiver, tipo, resistindo, quando a gente estiver, assim, tipo, que você tem uma alegria interna, que você sabe que é, assim, como também no conto do Bhagavad Gita, né, que aí no começo do conto era uma guerra, né, ele não queria, assim, ele viu que do outro lado da batalha era uma parte da família dele, e quase que ele desistiu. Mas era o Dharma dele. Ele tinha que ir lá e fazer a guerra e ele matou pessoas. Mas era esse o papel dele. Ele era lutar contra a injustiça da outra parte da família, que realmente tinha feito muita mancada com ele e os irmãos dele. Então, tipo assim, Krishna falou, cara, tipo, você tem que ir lá e fazer isso, pelo amor de Deus, você não vai engolir essa, né? Tipo, Uhum. é o seu papel, assim, tipo, é isso que, assim, para de se agoniar, assim, né? Como você falou, tipo, toma consciência e responsabilidade. E mesmo que a gente tenha que fazer e tudo que a gente sabe que a gente tá nesse lugar de firmeza interna e, tipo, que a gente tá fazendo a coisa certa. Então, fazer a coisa certa não tem também um rótulo, eu acho. Não existe o Depende certo. E assim, muito da intenção, né? o que eu acho que a gente tem que seguir, Ju, é perseverando, não desistir. Se você É, sente a caminhada que você tem que seguir, persista. Eu escuto muito as pessoas falarem, eu não consigo meditar, mas às vezes tentou duas vezes, uma vez. Né? Meditar é você não, se ditar, né? O nome já diz, eu vou meditar. Eu vou ditar o que eu quero fazer, eu vou silenciar agora e vou ali me observar, eu vou me conhecer. Então, assim, tem que perseverar. E não tem técnica certa, técnica errada, mas também não nesse lugar de que tentou uma vez, não deu, não vai. Tem que perseverar. Tem gente que tem fala, que. né? Não é pra mim, mas você já tentou 20 vezes e viu que realmente não é pra você, aí tudo bem você É, falar que não é pra você. Mas você é tentou verdade. uma e falou, não, não é pra mim. Você tentou uma vez, Sim. né? E tudo a gente precisa de treino, a gente treina tantas coisas, por que não treinar, se conhecer? Né? Tá difícil, seja resiliente e olhe mais uma, né? Quem disse que seria fácil? Quem Né, Ju? disse? Não, se fosse fácil, a gente não precisava ter nascido, né? Era mais Com fácil ainda certeza. de tudo, porque já só de nascer já é mó tarefa. E o milagre E ao quando eu mesmo me tempo. É um encontrei, milagre que a gente esteja aqui. é, com certeza. E quando eu me encontrei nesse lugar de ficar um ano, eu não coloquei técnica nenhuma na minha experiência de me conectar, fazer, né, busquei meditação, busquei curso. Eu fiquei um ano realmente me observando. E o que eu vi que eu fiz, eu silenciei primeiramente. E quando eu silenciei, eu ouvi o interno. Depois que eu silenciei, eu comecei a ouvir. E o ouvir, eu ouvi os outros, mas de uma forma. Eu primeiro acessei o interno, depois que eu tinha acessado o interno, eu fui acessar o externo, mas de uma forma, vamos dizer assim, mais sábia, sabendo ouvir o que as pessoas queriam me dizer e sabendo filtrar também. Porque a gente escuta Uhum. muitas coisas que você não é capaz, mas você também escuta pessoas que me falavam, por exemplo, algum amigo meu falou assim: que loucura você tá quando você estava na engenharia. Eu via que não era para você, porque você sempre foi a boa ouvinte dos amigos, sempre você foi a psicóloga que eu precisava de algum problema, era você que eu recorria. Aí eu falei, tá, por que você não me falou isso lá atrás? Você veio falar agora, eu precisei passar por tudo isso. Aí você, mas pode ser que ele tenha falado, mas a gente não treina a ouvir também as pessoas. A gente está nesse fluxo que tem muito ruído, a gente tem muito ruído à nossa volta. Uhum. Então eu sinto que eu fiz isso, eu silenciei, acessei o interno. Quando eu fui acessar o externo, meu ouvido já estava mais apurado. E aí eu comecei, depois de ouvir, comecei a saber falar também, a me expressar de forma verdadeira e amorosa. Que aí quando vinham me falar alguma coisa, não, agora eu quero impor o que eu sei e o que eu quero falar. Que a gente vai tudo Uhum. muito silenciando. Quando a gente, não, não vou falar não porque vai ofender. Não vou falar não porque vai acontecer isso. Não vou falar não porque aí a pessoa vai ficar chateada.
Por exemplo, alguém te chama para uma festa, aí eu não posso deixar de ir porque a pessoa vai ficar chateada. Mas se você for verdadeiro, honesto e amoroso, fala para a pessoa: eu não vou na sua festa porque eu não estou me sentindo bem, eu não quero ir, eu acredito que as energias lá não vão estar boas. A pessoa pode não entender, mas você foi verdadeiro. Você não foi simplesmente para agradar e chegando lá você não foi verdadeiro, que você fez algo Uhum. para agradar alguém. Então eu me senti muito nesses 3 passos, de silenciar, de ouvir e depois de falar. Mas tudo assim, bem ressignificado do que eu fazia antes. Então isso nesse 1 ano me trouxe tudo isso. Aí depois comecei a me conectar quando eu vi que eu estava nesse alinhamento, tudo foi fluindo, aparecendo para mim. Os cursos, eu fiz curso de Reiki, eu fiz vários outros cursos. Aí depois eu me vi num lugar que eu senti que tudo que eu interiorizei de saber, aí a gente já era terapeuta atendendo as pessoas. Então foi tudo assim muito fluido. Eu não falei, agora eu virei a chave, saí de engenharia, de gerente de vendas para ser uma terapeuta. Foi tudo fluindo, acontecendo, entendeu? Para Sim, você é foi isso. assim no yoga? Como foi bem tranquilo pra mim, assim, tipo, no começo que foi mais essa quebra, vamos dizer, quando eu saí de Campinas, eu tava no meio da pós-graduação e fui trabalhar no hotel. Mas depois, cara, eu não sei, eu sempre sonhei que eu queria viajar, que eu queria viajar, 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 só pensava em viajar. Tudo que eu trabalhava, eu juntava dinheiro e ia viajar. Nem que fosse pra ir lá pra Ubatuba, eu queria viajar. Aí eu fui trabalhar. Aí depois eu tive a oportunidade que eu fui trabalhar no navio, embarcada, 6 meses. E depois do navio, foi lá que eu conheci meu companheiro e a gente foi viajar. Então, assim, lá no navio, quando eu fui trabalhar, eu já praticava yoga. Então, eu praticava lá sozinha. E ali eu fui desenvolvendo, tipo, um autoestudo. E também fui comprando umas revistas, entrando em site para entender o que eu estava fazendo. Que legal. Algumas pessoas vinham me pedir para eu dar aula, sabe? Elas me viam praticando ali no cantinho, assim, no deck. Ai, posso praticar com você? Ai, putz, nossa, foi muito bom. Tipo, eu dormi melhor essa noite, eu me sinto melhor e tal. Foi natural, assim, Legal. eu nem pensava em dar aula ainda nessa época. E depois a gente foi pra Índia, aí já foi aquele Oh. snapper, assim, acorda, minha filha! Né? Aí lá na Índia, aí foi essa viagem foi mais ou menos 1 ano viajando de mochilão. Então, imagina, eu trabalhava num navio de cruzeiro, tipo 5 estrelas, tomava champanhe todo dia com os passageiros, usava salto, maquiagem, vestido longo, todo dia quase, era tudo muito arrumado. E aí eu fui pra Índia, tipo, com uma mochilinha nas costas, e eu lembro que Contraste. quando eu fui arrumar minha mochila, o meu marido agora, o Fabio, ele falava assim: você não precisa levar isso, você não precisa levar isso. Eu comecei a chorar. Ai, mas eu quero levar minha É o encharpe rosa, a apego. minha roxa, a minha verde. Aí cheguei lá O e que vi que que você ele vai falou: fazer ah, com não, isso mas na já. Índia? Vai levar, você que vai carregar essa mochila depois, hein? Aí eu, nossa, e aí eu vi como que é. É pesado ser apegado às coisas, porque é, simbolicamente no dia a dia, porque na viagem você vê, você tá com uma mochila nas costas e todo dia, cada 2 dias você muda de cidade, isso significa que a cada 2 dias você tem que arrumar sua mochila e carregar ela nas costas, pegar o ônibus lotado, e colocar ela no trem, e levantar ela, e subir ela, e nananã, e você tem que fazer isso sozinha, então você quer a sua mochila mais leve possível, entendeu? E O simbolicamente na mochilão vida é é, assim é que uma é. ferramenta de autoconhecimento incrível, né, Ju? O mochilão. Total, cara, muito assim. Se você leva para esse lado, dá para aproveitar muito, viu? Porque, assim, eu sinto que também eu ter ido com ele porque ele é homem foi bom para mim para ir para Índia, né? Pela primeira vez, ele já tinha ido. E eu sinto que foi muito importante porque a gente fez uma viagem muito roots, assim. Se eu te contar os hotéis que eu fiquei, nem acredita, tipo, Aí eu você nem falo muito, conheceu ele era. na essência, né? Você não conheceu ele no glamour. Não, meu, não tinha depilação, sabe? Essas coisas assim, tipo, deixa quieto, essa parte é tipo um extra muito plus, assim, na vida de você. Tomar banho se for frio, se for quente, se for de balde. Nossa, eu tomei banho hoje, graças a Deus, tô feliz. Tipo, não importa como. E aí, Uhum. tipo, sei lá, eu fui. E isso foi, tipo, descascando essa casca da cebola, né? Bastante. E depois foi no meio dessa viagem que eu sei lá, eu falei, cara, eu não posso ir embora da Ásia sem fazer esse curso de professor de yoga. Tipo, eu já tô aqui.
A gente tava na Filipinas, quando eu me, tipo, plim, falei, não dá, eu vou voltar pra Índia, vou fazer esse curso. E aí, tipo, eu escrevi pro Pedro Kupfer, que é um professor de yoga super conhecido, assim, eu escrevi pra ele pelo Facebook, eu nunca tinha falado com ele antes e perguntei, falei, Pedro, né, tomara que ele me responda, tipo, porque tem muito curso de professor de yoga na Índia, assim, é infinito. Se você entrar na internet, você não sabe, assim, você vê tipo, com base no que eu vou escolher, né? E aí eu perguntei pra ele me indicou 3 cursos. Um dos cursos que ele me indicou ia começar exatamente na data que eu voltava pra Índia. Tipo, tudo caiu perfeitamente. Então aquilo já foi um Tudo sinal pra vai mim. Eu falei, fluindo, não, né? real. Tudo vai fluindo, é impressionante. E aí, tipo, eu lembro que foi Natal, assim, meu aniversário, não sei o quê. E aí, de presente, minha mãe me deu um dinheiro. E aí era o dinheiro exato que eu precisava pra pagar o curso. Cara, foi tipo, não podia ter sido mais perfeito. É só E se aí as coisas permitir foram que tudo fluindo. flui. Exatamente. E eu fui nessa busca, né, assim, porque a minha ideia era que eu quero ir pra Índia, porque eu quero praticar yoga, eu quero, tipo, eu fui atrás, tipo, eu fui pratiquei com cada cidade que eu ia, eu achava um professor lá e queria testar, ver como que era, tal. Então, Uhum. foi, assim, pra mim, eu acho que uma boa parte da jornada do autoconhecimento passou pela viagem, por viajar. Inclusive, agora, essa última vez que eu fui pra Índia foi mais um outro, eu sinto que já, tipo, mexeu muito, sabe? Foi bem forte, Uhum. assim. Então, tipo, também eu acho que é uma coisa importante, assim, viajar, tanto em casal, que é, tipo, não é lua de mel, muito pelo contrário. Como você falou, você conhece a essência. É. E eu acho que isso, assim, poder se deixar o seu tempo, como você falou também, né? Ficar no silêncio, ficar mais em casa, de repente. Esse momento, né? É um momento oportuno, né, para fazer isso, aproveitar e voltar pro essencial mesmo das coisas, ver o que realmente importa, o que não importa tanto, dá para viver sem, né? E enfim, aí foram fluindo assim as coisas. E aí eu fui praticando, aí conheci o Ashtanga, eu tava lá na Índia, na primeira vez que eu conheci. E, bom, aí fui morar em Paraty, aí em Paraty eu já fui me arriscar a dar aula, comecei a dar aula na praia, daí depois o Bruno me chamou, fui dar aula na casa do Dharma. E eu evolui muito lá, assim, só muita gratidão pela casa do Dharma, pra mim é, tipo, onde a semente foi plantada, vamos dizer, tipo, é um lugar de muito amor e que eu tive essa oportunidade maravilhosa de conhecer outros professores, aprender muito com eles, professores que já davam aulas há muito mais tempo que eu. E aí eu fui nesse processo voltando para a Ashtanga e vendo que aquilo era mesmo meu caminho. E a partir daí meu objetivo era só voltar para a Índia para praticar lá. E as coisas E foram assim fluindo foi. também do mesmo jeito naturalmente, sabe? Exatamente. Eu Muito sinto que bom, é né? entrar no Tudo vai fluxo. fluindo. E Total. agora você está aí na França, aconteceu essa pandemia e você se conheceu mais ainda. E viu, a Exato. gente vê depois dessa pandemia que a gente não tem controle de nada, né? Que a gente sente achando que vai controlar e vai fazer tudo, e chega uma hora que a gente vê que não temos o controle, né? Mas o que a gente tem o controle é sobre, pelo menos, a nossa essa busca, igual a gente estava falando, de se conhecer. Né? Eu acho que não tem mais o que a gente fazer aqui do que isso. Se Uhum. autoconhecer e se conectar com a missão que cada um tem, acessando os saberes aí ocultos, a carga que a gente traz genética, né, dos nossos ancestrais, o que a gente tem aqui como que a gente vem trazendo deles, né, honrando e agradecendo. E todo o ensinamento que os pais nos deram, igual você falou, foram o máximo que eles puderam fazer. E a gente honrar e agradecer. E seguir a caminhada, né? Usar sempre tudo como. Ver que tudo é uma ferramenta, tudo é oportunidade para se conhecer melhor. Tipo, se for sentimento ruim, tipo, julgado ruim ou bom, né? A gente julga, mas É, na verdade é tudo um sentimento. Mas todos os sentimentos vão levar a gente para algum lugar que a gente possa. Todas as situações, a gente conhecer novas forças nossas, né? Novas é. potencialidades e é importante aproveitar todos os momentos, que todos os momentos a gente tá. A verdade é que tudo tá interconectado, não é? Então, cara, tipo, tudo vai vir e a gente que tem que saber aproveitar, né? Tipo, É. é isso. Deixa eu ver quanto tempo E que a gente tem acho que a aqui. gente podia abrir para perguntas, que eu acho que tem mais 5 minutos, 5? pelas minhas contas.
Deixa eu ativar aqui, ver se tem alguma pergunta pra gente. Como é que tá seu tempo? Qualquer coisa a gente faz uma outra. Não, eu tô tranquila. Tem alguns perfis que eles estão liberando mais de uma hora, né, pra fazer live. Esses dias eu tava Eu fazendo com vi. uma outra colega minha e foi passando de uma hora e foi. Só que aqui eu Ó, ainda não está. ainda ele Abri não aqui, avisou se que tá alguém. acabando. Então, se alguém tiver Pode, perguntas ou pode mandar. quiser também contar do que tá sentindo nesse momento, se também tá nesse momento de tristeza ou da raiva ou da aceitação, ou Desafios. Uma coisa quais que eu desafios. vi também esses dias, eu estava pensando, que a gente tem sempre tendência a buscar se a gente está no caminho certo, errado em tudo, né? E eu vi um professor muito conhecido e muito respeitado, que é o Newton Schultz, estava falando sobre meditação. E uma pessoa perguntou com ele sobre mentalização, que ele sempre faz algumas mentalizações, instruindo a pessoa a imaginar, visualizar uma cor, visualizar um objeto, visualizar os anjos. Aí ela foi e perguntou com ele, mas professor, eu tenho uma dúvida, eu não consigo visualizar nada que você fala, eu não vejo anjo, eu não vejo cor, eu não vejo chave, eu não vejo nada que você fala. Eu fico pensando se eu não sou normal. Ele falou assim, tá tudo certo. E tem gente que tem alguns dons e se engrandece achando que tem algo a mais. Todo mundo tem o Hum. que precisa. Se nessa encarnação você tem a clarividência, é porque você precisa. Se você tem a mediunidade aflorada e você vê alguma coisa. Se você não vê nada, é porque você não precisa. E não, isso não quer dizer que você não está conectada com o divino que há em você. Então você não precisa ver nada. Você se conecta com a realidade e segue o fluxo. E a gente fica sempre achando que está errado, né? Tem algo errado, eu não estou vendo É nada, não estou verdade. enxergando. E tudo tem um porquê e cada um está seguindo da forma que precisa. Deixa eu ver, apareceu alguma coisa aqui. Você Ali, tem, uma você dica tem para uma conseguir. dica para conseguir manter a busca do autoconhecimento vivendo rodeado de pessoas que estão no caminho diferente, exemplo, a família. Olha, isso sempre vai ter pessoas rodeadas vivendo caminhos diferentes, porque cada um está no seu processo. Então você tem que vivenciar o seu, agir de forma amorosa com seus parentes, não tem que tentar exigir que ninguém faça igual a você, e você também não precisa seguir ninguém. Então cada um segue o seu caminho, pelo menos é o que eu penso. E você pode até ser inspiração para algumas pessoas à sua volta, mas elas também não precisam fazer exatamente igual a você, né? Uhum. Eu sinto que você conecta com o seu coração e vai em frente, porque sempre vai emanar mesmo amor. E eu sinto que esse processo de aceitação do caminho de cada um, realmente a gente no começo quer que as pessoas venham, porque a gente se sente bem, a gente está feliz, a gente quer trazer as pessoas que a gente ama, né, para fazer esse caminho junto com a gente. Mas querendo ou não, eles estão fazendo, né? Nessa Sim, egrégora da nossa família, das pessoas que nos rodeiam, o trabalho está sendo feito. E talvez num nível mais sutil que a gente não perceba no nosso dia a dia na cara a cara, mas pode crer que você continuar fazendo esse trabalho vai trazer eles junto com você sem você precisar falar nada, que eu vejo que na verdade é o que aconteceu comigo. No começo eu também me perguntava a mesma coisa, mas eu vejo que assim, com o tempo, eu vejo que a minha mãe agora, ela voltou a fazer yoga, aí agora ela tá fazendo curso de meditação, e ela quase não come mais carne. Meu pai também meio que parou de comer carne, tá meditando todo dia, meu irmão. Assim, assim já faz quase 10 anos que eu tô praticando, né? Que eu tô aí nesse caminho. Mas, assim, paciência, porque cada um tem seu tempo. Mas você mostrando, assim, que você tá bem, que você tá feliz, as pessoas vão falar, nossa, o que ela tá fazendo pra ela tá bem desse jeito? E aí elas vão e te nem perguntar. sempre vão ser também iguais os caminhos para se conhecer. Pode ser que a pessoa coma Exatamente. carne, não faça yoga e está se conhecendo até mais do que quem faça tudo isso. Né? Então cada um Exatamente. está numa caminhada. Exatamente. Sem rótulos. É. Tem mais aqui? A Ana Beatriz falou: estou em um momento de muita inspiração e criatividade. Como não se autossabotar para não ficar tudo no mental e manifestar de fato as ideias? E pior que apareceu aqui o contagem regressiva que vai acabar. A gente podia voltar numa outra, o que que você acha? Sim, Vocês vamos. voltam? Quem tá aí volta com as perguntas? Que não vai dar para Volta que a salvar, gente ó, vai tá aqui. responder.
É, 15 segundos restante. Apareceu mais um monte de pergunta, eu fiquei aflita aqui que o negócio tá acabando. Ah, real.